paz do Senhor seja sobre todos. Amém. Meus queridos irmãos, como sabem, estou fazendo uma série de exposições na Epístola de Paulo a Filipenses, e dando sequência a essa série, eu peço aos irmãos que abram, por favor, no capítulo 4. Leremos os versos 10 até o verso 13. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Oremos. Senhor, estamos na Tua presença por causa de Jesus, e por isso te entoamos louvores nesta noite, reconhecendo que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, também com um desejo, com expectativa de ouvir a Tua voz pela Tua palavra. E nós rogamos ao Senhor que o Teu Espírito haja em nosso meio, de maneira tal que sejamos convencidos pela Tua palavra, e saindo deste lugar prontos, preparados, capacitados pelo Senhor mesmo, a perseverar na fé que o Senhor colocou em nossos corações. Aproveitamos, Senhor, este momento para interceder pelas nações no Oriente Médio que se encontram em conflito, por todas essas tensões que cercam, ó Deus, o mundo inteiro, inclusive o nosso país. Nós rogamos ao Senhor por paz. Rogamos ao Senhor que dê a sabedoria necessária às autoridades, aos governantes, para que se inclinem na Tua presença, observando a Tua palavra, e sigam, Senhor, os conselhos sábios que só o Senhor tem, para que haja, Senhor, um ambiente mais favorável para aqueles que são vulneráveis, inclusive o Teu povo, inclusive aqueles que estão se dedicando integralmente à pregação da Tua palavra entre essas nações. Nós oramos por eles e te pedimos, ó Deus, a Tua bênção e pelas Tuas misericórdias os alcance. É o que nós rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, há um adágio popular que diz que um homem sem um objetivo é um homem morto. Em certo sentido, esta afirmação, ela se faz ou ela é verdadeira. Porque quando nós temos um objetivo central na nossa vida, nós fazemos de tudo para alcançá-lo. Nós não medimos esforços, nós não medimos tempo de dedicação, nós não medimos esforços, nós não medimos investimentos, nós fazemos tudo o que for necessário para alcançarmos este objetivo. E esta impressão de que precisamos alcançar um objetivo, de certa maneira, dá um sentido para a nossa vida. Afinal de contas, para que nós vivemos? Qual é o propósito da nossa vida? Um jogador de futebol americano, quando ele recebe a bola, ele só enxerga a linha no outro lado do campo, essa linha que ele precisa atravessar. No caminho, ele vai ter que enfrentar muitos obstáculos. Pessoas atravessarão o seu caminho, outros darão cobertura, pessoas tentarão segurá-lo de todas as maneiras, e ele precisa se livrar de todos os obstáculos e atravessar aquela linha, porque é o seu objetivo. É assim que a vida propõe a nós uma maneira mais significativa de vivermos na presença do Senhor. E é senso comum que a vida é uma trajetória linear e também progressiva da fase da imaturidade até a fase da maturidade. A criança, na fase da sua infância, ela é dominada pelas fantasias. Os adolescentes, na fase em que vivem, são mais dominados, ou essa fase é mais caracterizada pelos sonhos. É muito comum, na fase da adolescência, sonhar em ser uma pessoa tal, outra pessoa, de fazer e apresentar soluções espetaculares para o mundo, como se ninguém tivesse pensado nessas soluções. Isso faz parte da fase da adolescência. Há muitos sonhos, múltiplos sonhos, aliás. E aí, quando sai dessa fase da adolescência e entra na juventude, a juventude é marcada pelos projetos. Se a infância é marcada ou caracterizada pelas fantasias e a adolescência é caracterizada pelos sonhos, a juventude é caracterizada pelos projetos. Essa é uma fase em que é necessário tomar algumas decisões importantes.
É nessa fase que se define, por exemplo, a carreira profissional a seguir. Então, muitos projetos, e é natural na fase da juventude você ter um projeto, ter outro projeto, ter outro projeto, e não saber exatamente qual caminho seguir. Não apenas de projetos, mas de decisões importantes. Aí você sai da fase da juventude e entra na fase da fase adulta. Essa é a fase das realizações. Você já fantasiou, você já sonhou, você já projetou, e agora você está vivendo numa fase da vida, essa fase adulta, em que você se sente cobrado a realizar alguma coisa importante, a se dedicar a algo que realmente vale a pena. Então, esta é uma fase extremamente sensível. É nessa fase que muitos entram em crise, porque depois de ter projetado a vida e vivendo essa fase da realização, se perceber que errou o alvo, que tomou uma decisão errada, vem uma crise muito forte, porque sabe, todos os adultos, que só resta uma outra fase na vida, que é a fase da velhice. Você só tem uma bala na agulha, entre aspas. Então você migra da fase adulta para a fase da velhice, onde você já não tem mais tanto vigor, você já não tem mais tanta criatividade, você já não tem o mesmo pique que você tinha quando você era mais jovem. E aqueles que estão beirando a fase da velhice, ou já chegaram, sabem muito bem o que eu estou falando. A fase da velhice, ela é caracterizada pelo acúmulo de sabedoria. Porque os idosos, eles já viveram muitas experiências. Eles já aprenderam o que dá certo, o que não dá certo. Eles já entenderam o que vale a pena brigar e o que não vale a pena brigar. E é nessa fase que nós nos tornamos extremamente seletivos, porque nós não temos energia para ficar gastando em cima de projetos e de relacionamentos que não contribuem com a nossa edificação. É por isso que na fase da velhice, as pessoas nessa fase querem ser ouvidas, elas têm muitas histórias para contar. Instintivamente, o idoso, ele tem a necessidade de impactar as futuras gerações. E eles querem contar histórias. E aí você toca num assunto e de repente ele entra com a história, com uma experiência a ser contada que ele já viveu. Aí você entra num outro assunto e aí para participar daquele assunto, ele quer contar uma história também, porque ele acumulou experiências. E a vida sai dessa trajetória da imaturidade, onde as fantasias caracterizam a infância e nos levam, inevitavelmente, para uma fase madura, de sabedoria, onde nós já saberemos o que vale a pena viver e o que não vale a pena viver. Assim é a trajetória de todos nós. Estamos vivendo numa linha reta, mas também progressiva, num processo de amadurecimento, de crescimento, que nos permite focalizar naquilo que de fato vale a pena viver e gastar toda a nossa energia. O apóstolo Paulo, por tudo que nós lemos na Epístola de Filipenses, além de outros escritos dele, ele chegou numa fase da maturidade. E aqui eu não me refiro à sua idade cronológica, porque o apóstolo Paulo, quando escreve a Epístola aos Filipenses, ele não era uma pessoa assim muito idosa, mas ele já tinha alcançado a maturidade espiritual. Então ele já não tem mais a exigência de ser cuidado, embora necessitando ser cuidado, e é o que nós vimos aqui no capítulo 2. Mas Paulo se dedica a cuidar, porque ele se vê na condição madura e sólida de cuidar dos outros. Então, o apóstolo Paulo chegou numa fase que ele já tinha conseguido entender o que valia a pena viver, e inclusive morrer. Ele chega a dizer, por exemplo, no capítulo 1, o seguinte, verso 21, para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Ele já tinha alcançado o entendimento do que valia a pena viver, inclusive valia a pena morrer se fosse necessário. Ele tinha um grande objetivo na sua vida. Olha o que diz no capítulo 3, verso 14. Ele diz o seguinte: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele tinha um objetivo, e o seu objetivo está claro lá no capítulo 1, quando ele diz o seguinte, no verso 23, ora, de um lado e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Meus irmãos, a experiência do apóstolo Paulo prova
que existe um valor diante do qual vale a pena entregar a nossa vida, lutar e, se necessário, sofrer por essa causa. E, se necessário, até perder a nossa vida por essa causa. O alvo dele era estar com Cristo. E ele estava progredindo para esse objetivo, para a eternidade com Deus. Então, a vida terrena, as experiências transitórias da vida humana, para o apóstolo Paulo, eram apenas passageiras. Todos esses prazeres, todas essas conquistas, todos esses sofrimentos, tudo isto era passageiro. Ele tinha um alvo, e o alvo era estar com Cristo. Esse era o seu objetivo. Então, diante dessa percepção que a maturidade deu a ele, e ele não queria gastar a sua vida em busca daquilo que ia ser, ou era e é passageiro, ele resolveu então demonstrar como a sua esperança estava bem definida nos versos 20 e 21 do capítulo 3, quando ele diz: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. E nós vimos, meus irmãos, como o apóstolo Paulo aqui, ele estava bem resolvido na sua vida em relação a um objetivo que para ele era central: estar com Cristo. Por isso, ele instruiu os crentes a manter o foco naquilo que é mais importante. Em toda a epístola, Paulo começa orando no capítulo 1 pela igreja, reconhecendo as virtudes daquela igreja, mas também orando para que aquela igreja fosse aumentada entre ela o amor, para que eles fossem frutíferos no amor, no cuidado de uns para com os outros. O apóstolo Paulo estava preocupado em instruir a igreja a ter o foco certo, a parar de gastar energia com coisas que não valem a pena. Então ele instrui a igreja a parar com aquelas discussões insensatas e divisões dentro da igreja, como nós vimos aqui no capítulo 4, versos 2 ao verso 7. Ele descreve como a discussão entre Evódia e Sintique, como aquilo estava causando um mal-estar na igreja. Ele fala: meus irmãos, por favor, minhas irmãs, por favor, parem com isso. Há coisas mais importantes para nos preocupar, preservando a nossa unidade. Algo que ele vem tratando desde o capítulo 2, desde o capítulo 1, aliás. Paulo vem tratando isso, irmãos. Nós precisamos manter o foco certo. E como que nós vamos manter o foco certo? Versos 8 e verso 9. Disciplinando os nossos pensamentos na palavra de Deus, corrigindo a maneira de enxergar a vida. Nós não precisamos chegar na fase da velhice, como Salomão chegou, e justamente na fase da velhice, descobrir que o que vale a pena viver é no temor do Senhor. Mas agora ele olha para trás e não tem como voltar àquelas experiências, e o seu coração se mistura, no seu coração se mistura sentimentos de pessimismo, de decepção, de desilusão com a vida, com a necessidade de impactar as futuras gerações. É quando ele vai ensinar os seus filhos a andar no temor do Senhor, e nós temos o manual de instrução de Salomão, que é todo o livro de Apocalipse, que é um manual que Salomão escreveu para instruir os seus filhos. Salomão estava muito decepcionado, porque só na velhice ele descobriu que o que vale a pena, a maneira que vale a pena viver é no temor do Senhor. É no temor do Senhor. E o apóstolo Paulo, entre essas exortações que ele apresenta aqui, dos versos 2 até o verso 7, ele exortou a igreja a alegrar-se no Senhor. Verso 4, confira o que diz no verso 4: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, em todo tempo, alegrai-vos sempre no Senhor, em todo tempo, independente das circunstâncias, preservando a unidade da fé e a comunhão. Ele diz no capítulo 2, verso 1, sobre a unidade. Se há unidade de vocês no Espírito, se vocês de fato têm comunhão com o Senhor, então demonstrem esta comunhão de vocês com Deus, cuidando uns dos outros, mantendo a comunhão uns com os outros, é o que ele vai dizer no verso 3 e no verso 4. Então o apóstolo Paulo está mostrando como a nossa esperança em Cristo deve impactar a maneira como nós lidamos uns com os outros, preservando o que ele chama de alegria no Senhor, independente das circunstâncias.
E como a igreja não necessita apenas de transmissão fiel de doutrinas, a igreja não necessita apenas de informações, mas também de exemplos. Paulo deu mais uma vez aqui um exemplo pessoal no texto que nós lemos, nos versos 10 ao verso 13, sobre como lidava com as pressões que atentavam contra o compromisso de permanecer firme no Senhor. Ele diz no capítulo 4, verso 1, sobre como ele exorta a igreja a permanecer firme no Senhor. E aqui no texto que nós lemos, versos 10 ao verso 13, ele demonstra como ele, na prática, estava permanecendo firme no Senhor, independente das circunstâncias. E aqui eu quero destacar apenas 2 pontos. Primeiro, no verso 10, a alegria no Senhor que ele declara. Ele diz: alegrei-me sobremodo no Senhor. Por quê? A razão está aqui. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Meus irmãos, lidar com as experiências, boas ou ruins, para todos nós, requer o reconhecimento de que o Senhor é o nosso soberano provedor. Nós lemos no Salmo de número 23, quando o salmista Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O salmista não está dizendo que ele não tem necessidade da comida, do alimento e da bebida, que são necessidades básicas de todo ser humano. Mas ele está dizendo o seguinte: se eu tenho uma fonte, eu não tenho que me preocupar com a provisão, porque eu já tenho uma fonte. Então, para lidar com todas as experiências da nossa vida, que são transitórias, como se diz popularmente, esse mundo não dá volta, ele capota. Para lidar com todas essas experiências da vida, é necessário a todos nós, observando o exemplo do apóstolo Paulo, o reconhecimento de que o nosso verdadeiro provedor é o Senhor, porque nós dependemos dele muito mais do que nós podemos imaginar. Nós dependemos do Senhor, muito mais. É curioso como Paulo trata aqui. Ele diz: alegrei-me sobremodo no Senhor. A sua alegria estava condicionada ou sustentada no seu real provedor. A igreja não está isenta de enfrentar adversidades externas, provocadas pela sociedade incrédula. Estamos sujeitos a isto. E aqui precisamos nos lembrar dos nossos missionários que estão espalhados no Oriente Médio, lidando com todas as tensões que passa neste momento. Nós, como igreja, não estamos isentos de passarmos por adversidades também aqui no Brasil, por conta da sociedade incrédula organizada contra os interesses que nós, como igreja, temos na presença de Deus. Nós não estamos isentos de passarmos por isso. Aliás, já estamos passando por muitas provações, por muitas tensões políticas e também religiosas em nossos dias, e não é de agora. E, inclusive, nós não estamos isentos de passarmos por adversidades internas, por crises internas das mais variadas. E nós temos um exemplo no capítulo 3, versos 1 em diante, quando o apóstolo Paulo mostra como dentro da igreja crises estavam sendo instaladas por falsos mestres, pelo comportamento de pessoas desonestas, que estavam instrumentalizando a palavra em busca de perverter a fé que a igreja tinha recebido por parte da transmissão fiel da verdade através do apóstolo Paulo. Todas essas adversidades militam contra a nossa esperança de estar com Cristo. Nós não temos um dia de sossego, nós não temos um dia de descanso. Quando não é o mundo, é o capeta. Quando não é o mundo, não é o capeta, é essa carne que nós carregamos, que o apóstolo Paulo diz lá no capítulo 7 de Romanos, ele quer fazer o bem e se vê fazendo o mal. Assim é a experiência de todos nós. Nós, apesar dos efeitos eternos dos nossos pecados terem sido cancelados pelo nosso Redentor, ainda carregamos a presença do pecado. E nós sabemos o caminho que devemos seguir, nós sabemos para onde devemos ir, sabemos que decisões precisamos tomar, mas ainda nos sentimos muito atraídos para o mal, para os desejos pecaminosos, para as impurezas. É uma luta constante que todo cristão enfrenta. Então, o mundo e o diabo provocam essas inclinações, esses desejos, essas disposições pecaminosas e corrompidas pelo pecado em nossos corações. Então, Paulo ensinou que a nossa esperança, ela está condicionada à unidade da fé em Jesus. Nós não podemos condicionar a nossa saúde emocional, a nossa saúde espiritual,
a nossa perseverança, aquilo que é externo, do ponto de vista da sociedade. Se as coisas estão indo bem, 10. Imagina uma pessoa que sai do seu trabalho, recebe uma informação, um extrato bancário, e aí ele verifica e a conta está 10. Maravilha. Aí a esposa liga, acabou de sair da academia. Oi, amor. Oi, querida, como é que você está? Acabei de sair da academia, estava pensando, vamos no shopping hoje com os meninos? Vamos. Ele entra no seu carro confortável, um ambiente climatizado, ele busca a esposa, todos bem arrumados, vão para o shopping fazer compras, assistir um filme, comer uma comida maravilhosa, voltam para casa, falam, nossa, o dia hoje está maravilhoso, vamos fazer um devocional em casa? Vamos. Aí eles abrem lá no Salmo 23, né, Samuel? Senhor é meu pastor, nada me faltará. Como essas palavras fazem sentido nesse contexto, não é? Como faz sentido? Agora você imagina uma pessoa que está passando por um drama terrível, entre a vida e a morte, a família em volta deprimida, desesperada, não sabe mais o que fazer, e aí não tem dinheiro na conta, os amigos se afastaram, e aí ele abre a Bíblia em busca de um consolo, ele abre a Bíblia e está lá no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Será que essa palavra vai fazer sentido? Infelizmente, para muitos, não faz o menor sentido a mesma palavra. Porque quando nós condicionamos a nossa esperança às coisas dessa vida, nos tornamos homens infelizes. Porque nós ficamos, quando favorecidos por determinadas circunstâncias, sofremos ao mesmo tempo a ansiedade de que a qualquer momento essas circunstâncias podem mudar. Então, quando é para termos paz, não temos paz. E quando não temos paz, é porque nós não temos paz mesmo. Nós não vivemos em paz. Não vivemos em paz. Mas o apóstolo Paulo mostra nesta palavra que a nossa unidade de fé como igreja e a nossa esperança, o que deve motivar a nossa vida cristã, deve ser a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo. E isso está exatamente no contexto, quando ele diz no verso 1, permanecei deste modo, olhando para o dia da redenção, versos 20 e 21 do capítulo 3. Ele diz no capítulo 4, verso 1, seguindo a mesma lógica, ele diz, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Lá no verso 2 ele diz, pensem concordemente no Senhor. E no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor. A nossa capacidade de lidar com sabedoria, com maturidade, em meio a todas essas mudanças circunstanciais que muitas vezes nos surpreendem, é se nós mantivermos a nossa relação com o Senhor fortalecida. Porque, meus irmãos, hoje nós estamos bem. Hoje nós estamos bem. Amanhã poderemos não estar bem, do ponto de vista das nossas circunstâncias pessoais. Tudo pode mudar de uma hora para outra. De uma hora para outra. Alguns anos atrás, 2 anos atrás, estávamos lá em Santa Catarina, no meu período de férias com a minha família e um casal de amigos. Um amigo que eu considerava como irmão, literalmente um irmão para mim. Muitos anos de relacionamentos. Uma amizade que me marcou profundamente. Tivemos momentos alegres. Chegamos de viagem no final de janeiro, em fevereiro foi na nossa casa jantar, e aí, na hora da janta, a Andréia falou, olha, o Gel não está bem. E aí eu fui conversar com a esposa, ela falou, não, ele está sentindo algumas coisas aí e tal, mas não está querendo ir para o médico. Eu cheguei nele e falei assim, Gel, vamos para o médico, eu vou com você. Não, não precisa preocupar não, nem nada. Gel, vamos para o médico. Fui com ele no médico, na hora do exame, eu fiquei assustado com a reação dele no exame clínico. Cheguei em casa, falei para minha esposa, o Gel está passando por uma situação muito séria. Foi fazer os exames, diagnosticado com um câncer raríssimo no estômago. Tive que me despedir do meu amigo no mês de novembro daquele ano. Quando estávamos na praia, curtindo momentos alegres, jamais poderíamos imaginar que em poucos meses eu estaria vendo o meu amigo sendo sepultado. As circunstâncias mudam, meus irmãos, e mudam assustadoramente, e nos surpreendem. A vida reserva experiências boas, mas experiências muito difíceis de serem administradas. Cientes disto, o apóstolo Paulo está dizendo, permaneçam firmes no Senhor, pensem concordemente no Senhor, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor.
Notemos que ele reconheceu que a igreja estava sendo meio pelo qual suas necessidades estavam sendo supridas. É o que ele diz na parte B do verso 10. Porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Ele reconhece que a igreja estava fazendo aquilo que lhe cabia com o seu missionário, estava cuidando dele. Inclusive, pelo envio de Epafrodito, no capítulo 2, verso 25, lemos que esta igreja de Filipos enviou um dos seus obreiros para assistir o apóstolo Paulo quando preso na cidade de Roma. Mas o motivo da sua grande alegria era o Senhor, como a fonte de todo o cuidado que recebia. Por isso ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Ele fala para a igreja, permaneçam, pensem, alegrem-se. E agora ele traz o testemunho pessoal: eu me alegrei no Senhor. Então ele não estava preocupado apenas em dar informação, ele estava preocupado também em dar um exemplo. E ele mostra como ele estava se alegrando no Senhor. Paulo ensinou que não importa quais dificuldades estamos vulneráveis neste mundo, a lealdade a Cristo jamais deve ser negociada, jamais deve ser relativizada, porque não andamos por motivação, nós andamos por convicção. Nós não andamos como cristãos por motivação, mas por convicção, porque a motivação é resultado de circunstâncias favoráveis, aí nós ficamos alegres. Mas quando essas circunstâncias passam e parece que há uma conspiração circunstancial contra os nossos mais legítimos interesses, nós nos sentimos muitas vezes abatidos, nos sentimos muitas vezes desanimados. Por isso que o cristão é instruído pela palavra de Deus a andar com base em convicção, porque não importa qual seja a circunstância, ele permanecerá firme no Senhor. E é sobre isso que ele trata aqui no segundo ponto, sobre onde estava a sua força para lidar com todas essas circunstâncias instáveis da vida. Versos 11 ao verso 13. Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A mudança de circunstâncias para o apóstolo Paulo não afetou a sua alegria no Senhor, porque a sua alegria não era resultado delas. A sua alegria era resultado do seu relacionamento com Deus. E este é um relacionamento inalterável. É o que nós lemos em Romanos capítulo 8. Nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nem perigo, nem espada, nem anjo, nem principado, nada pode nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo, ele fixou a sua esperança no Senhor e não nas circunstâncias da sua vida. Por isso ele foi capaz de lidar com todas essas mudanças circunstanciais sem ficar fazendo mimimi, sem ficar se fazendo de vítima, ou sem ficar deprimido num canto de uma casa. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz que ele estava alegre no Senhor. É óbvio, uma pessoa querida, você perder um emprego, você ter que enfrentar uma grave enfermidade, você ter que lidar com problemas financeiros descontrolados, tudo isso traz abatimento, ansiedade, tristeza, muitas vezes desespero. Mas há algo que jamais podemos perder em meio a essas circunstâncias. É onde está a nossa esperança. Podemos ser cercados por trevas, por ambientes sombrios, mas nós nunca podemos perder a esperança de que um dia estaremos com o Senhor. E aí está ancorada a nossa alegria. Não importa qual seja a sua realidade hoje, mas uma coisa eu e você precisamos fixar em nossos corações: a nossa alegria está no Senhor, o nosso conforto está no Senhor, a nossa esperança está no Senhor. O Senhor é quem tem as respostas para o nosso coração, é Ele quem tem o conforto e o consolo necessários e precisos para o momento da nossa vida, seja qual for ele. O Senhor, nós dependemos mais dele do que podemos imaginar. E o adjetivo contente que Paulo usa aqui significa suficiente para si mesmo. Ou seja, quando Paulo diz que ele estava contente, aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, no final do verso 11, ele está dizendo: olha, eu estou satisfeito. A situação não está boa não, mas ele estava preso, irmãos, injustamente. Mas ele está dizendo: olha, eu estou contente, eu aprendi a viver assim, eu aprendi a viver assim.
Trata-se aqui desse contentamento, de uma serena aceitação das instabilidades da vida. E neste contexto, Paulo se referiu à suficiente paz que Deus lhe dava em sua unidade com o Senhor. A mesma paz que ele se referiu no verso 7 e no verso 9. Por que ele está falando para a igreja? Alegrar no Senhor, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. E lá no final do verso 9 ele diz: o Deus da paz será convosco. Porque ele já estava experimentando isto. Ele já estava experimentando isso. No momento de instabilidade da igreja, Paulo dá conselhos, já visualizando o resultado, porque era exatamente isso que ele estava vivendo. Essa paz é a capacidade de andar sobre uma corda, em linha reta, sem se desviar pelas facilidades ou pelas dificuldades. Como nós lemos, por exemplo, lá em Provérbios, capítulo 30, verso 7 ao verso 9, a oração de Agur, oração muito honesta: Senhor, não me dê abundância, porque eu vou me desviar do Senhor, eu vou me esquecer de Ti. Não é assim que somos tentados? Quando tudo está favorável a nós, nós nos esquecemos de Deus e começamos a olhar para nós como aqueles que são os conquistadores, né? E tudo está dando certo por minha causa, porque eu sou o cara. Então Agur está dizendo na sua oração: Senhor, não me dê abundância, para que eu não venha me esquecer de Ti, mas também não me permita passar por momentos de escassez, para não profanar o Seu nome. Me dê só o necessário, Senhor. Me dê só o necessário. Oração importante de fazermos esses dias. Às vezes Paulo se viu passando por pobreza, como nós vimos aqui, por humilhação, por fome e escassez, e não tendo como atenuar esses sofrimentos, que eu acho que o pior do sofrimento é você não ter capacidade de lidar com ele, você não visualizar uma solução para ele, e ser convencido obrigatoriamente a visualizar aquele sofrimento como um sofrimento permanente que jamais passará. Mas também o apóstolo Paulo já tinha experimentado ser honrado pelas pessoas, já tinha passado por momentos de fartura e também de abundância. A vida de todos nós reserva todas essas experiências, e Paulo nos ensina a passar por todas elas, extraindo lições que nos ajudam a permanecer firmes. Ou seja, viver honrando a Cristo rumo à esperança de estar com Cristo. Quando ele fala sobre essa alegria de permanecer firme no Senhor, no meio de todas essas circunstâncias, está lembrando a igreja sobre este alvo, sobre esse objetivo central que todos nós precisamos preservar em nossos corações. Um dia todos nós estaremos com o Senhor, comungando do mesmo pão e do mesmo cálice. Todos nós um dia estaremos com o Senhor, todos nós, e tudo que estamos vivendo nesse tempo é passageiro, e os sinais em nossos dias apenas apontam mais intensamente que o dia se aproxima, e permanecer firme nessa esperança nos dá a capacidade de resistir tudo aquilo que vem contra exatamente a esperança que há em nossos corações. Falar sobre isso, meus irmãos, parece ser muito fácil. O mais difícil é ter que viver todas essas coisas. O mais difícil é ter que viver todas essas coisas. Parece que nesses momentos o nosso conhecimento ele enfraquece e os nossos sentimentos e emoções passam a falar mais alto. Porque é mais fácil nos esquecer do Senhor como nosso provedor soberano e também das lições que Ele quer dar a cada um de nós em meio a cada uma dessas experiências. Paulo nos ensina a manter o foco, a permanecer firmes em toda e qualquer situação. Eu me lembro, irmãos, num período como missionário, eu e a minha esposa vivendo de ofertas, com muitas restrições orçamentárias, mas graças a Deus mantendo a nossa dignidade, mas passamos por um período muito difícil financeiramente falando, muito difícil, mas sem sair do rumo que claramente para nós era a direção do Senhor. E o cabelo da minha esposa começou a crescer, obviamente, né? E não tinha condições de pagar um cabeleireiro para cortar o cabelo dela. E o cabelo foi aumentando, e observando aquilo. E ela não é de falar muito das suas necessidades, das suas dificuldades. Ela é muito discreta. Mas quando ela me falou, olha, meu cabelo está ficando grande, eu preciso cortar. Eu falei, meu Deus, porque o negócio está feio, né? E aí, como é que eu vou fazer? Não tenho dinheiro para poder pagar um salão para ela.
Um belo dia, peguei a tesoura lá em casa, antes de cortar papel mesmo, puxei a cadeira, falei, vem cá. Ela chegou no ambiente e falou assim, o que você vai fazer? Eu falei assim, vou cortar o seu cabelo. Ela falou, não, você não vai fazer isso não. Eu falei assim, vou fazer, senta aqui que eu vou dar um jeito nesse cabelo agora. E aí, depois de uma insistência, ela sentou na cadeira, peguei a tesoura, falei, senhor, agora é contigo. E ó, não ficou bom não. Ela ficou um pouco aborrecida, ficou um pouco chateada, né? Mas tá bom. A segunda vez eu vou cortar. Eu falei, não, você não vai cortar mais não. Eu falei assim, não, eu não posso parar não, eu estou num aprendizado. Primeiro, experiência não dá muito certo não, mas segunda a gente vai ajustando. Resumindo a história, irmãos, aprendi a cortar o cabelo da minha esposa. E durante 10 anos, literalmente, eu fui o cabeleireiro da minha esposa. Ela está aí, pode testemunhar. Sentava e eu desenvolvi a habilidade de pegar o cabelo dela, sem máquina, sem nada, só no dedo e na tesoura. Ó, cabelo, design, maravilhoso. Se nós não tivéssemos passado por aquele momento, eu não teria aprendido a cuidar da minha esposa de uma forma tão maravilhosa como Deus me proporcionou. E ainda poupando dinheiro. E sabe o que aconteceu? Nos mantivemos no mesmo rumo e na mesma condição como missionários e vivendo de ofertas. Porque em nada essas coisas podem abalar a nossa motivação de servir o Senhor. Em nada. Há uma convicção, irmãos. E essa convicção é que nos dá solidez e coragem para peitar o que precisa ser peitado. É essa força que vem do Senhor, que nos permite levantar cedo e falar, Senhor, esse dia eu não sei o que reserva para mim, mas me dê sabedoria para te honrar, Senhor, em todas as coisas. Não importa o que eu tenho que enfrentar. Não importa o que eu tenho que enfrentar. E no meio de todas essas experiências, aprendemos muito com o Senhor. Eu quero, irmãos, terminar aqui meditando rapidamente no que diz o verso 13. Este verso ele é muito usado fora do contexto, fora do seu significado bíblico. Eu já vi esse verso em tatuagens, feito esse verso como tatuagem em atletas de artes marciais. E aqui eu não quero citar nomes, mas talvez você saiba do que eu estou falando. Atletas de artes marciais, inclusive de futebol, tatuado assim, ó, no pescoço, assim, ó, tudo posso. Né? Já vi esse verso em adesivos de bens móveis, em carros, tudo posso. E também como fachada de bens imóveis, tudo posso naquele que me fortalece. Já vi essa frase divulgada como uma frase motivacional, como impulso para atender a ambições terrenas. Eu tenho um alvo, eu tenho um desejo, e o Senhor vai me dar força para conquistar. Contudo, esta é uma afirmação feita em contexto de alguém, e isso está claro aqui no nosso texto, que para permanecer firme na fé e no cumprimento da sua missão de pregar a palavra de Deus, tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação e em todas as circunstâncias. Paulo resumiu com essas palavras, tudo posso naquele que me fortalece. Mas quando nós lemos 2 Coríntios capítulo 11, versos 23 ao verso 28, epístola que foi escrita há mais ou menos 4 anos antes de Filipenses. Então, quando nós lemos 2 Coríntios, nós estamos lendo experiências do apóstolo Paulo já vividas. Porque somente mais ou menos 4, 5 anos depois é que ele vai escrever a epístola aos Filipenses. Nós encontramos ali em 2 Coríntios uma noção mais abrangente do que esta afirmação, tudo posso naquele que me fortalece, se refere. Olha o que ele diz no capítulo 2, 2 Coríntios, capítulo 11, versos 23 ao verso 28. São ministros de Cristo? Falam como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes,
em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então, quando nós lemos tudo posso naquele que me fortalece, nós temos no testemunho que ele dá em 2 Coríntios do que ele estava se referindo. Paradoxalmente, Paulo se sentia fortalecido quando se vê enfraquecido. É o que ele vai continuar dizendo no capítulo 12 de 2 Coríntios, verso 10. Pois reconhecia que estava perseverando na fé e também no testemunho de Cristo, que divulgava somente porque o Senhor é quem o fortalecia. Era o Senhor quem o fortalecia. Nesse sentido, sua alegria no Senhor, como lemos aqui no verso 10, significava essa satisfação de permanecer firme no Senhor em toda e qualquer situação. Não se trata de conformismo ou perda de visão ministerial do apóstolo Paulo, mas de convicção do caminho do qual não se deve desviar e nem deve ser e essa deve ser a experiência de todos os cristãos, contra as seduções das facilidades e também as pressões das dificuldades. Precisamos andar em linha reta, em linha reta. E eu quero concluir apenas trazendo uma consideração aqui a todos nós. Por muito pouco mesmo, muitos abandonam a comunhão da igreja. A primeira dificuldade questiona a soberania de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, abandona os caminhos do Senhor. Eu acredito que ninguém se desvia de onde nunca esteve, mas é possível que entre nós haja aqueles que, enfraquecidos por determinadas circunstâncias, como Pedro, andando sobre as águas, olhando para as circunstâncias das águas agitadas, começou a afundar. E eu acredito que muitos podem passar por muitos enfraquecimentos na vida cristã. E para todos estes, especialmente, fica o apelo para que voltem os seus olhos ao Senhor Jesus Cristo, para que olhem para Ele, para que fortaleçam a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo pela fé. Paulo escreveu este texto em contexto de prisão e também de conspiração. É o que nós lemos no capítulo 1, versos 12 ao verso 17. Enquanto preso, alguns cristãos estavam conspirando, inclusive para aumentar seus sofrimentos na prisão. Ele não estava sustentando a sua esperança em Cristo por um impulso extra de força em meio às circunstâncias arbitrárias. Pelo contrário, se apegou a Cristo como um único elemento de força para se manter firme na fé e no ministério que ele recebeu do Senhor. Ele entendeu que nenhuma prisão, nenhuma dificuldade seria maior do que aquela que Cristo sofreu em seu lugar. E por isso, Cristo se revelava para ele como uma fonte inspiradora. Nesses momentos, se lembra de Jesus. Nesses momentos, se lembra de Jesus. E somos impulsionados, fortalecidos, porque ele sofreu penas muito mais duras do que eu e você já passamos e haveremos de passar, se esta for a experiência da nossa vida. Mas Cristo, em nenhum momento, abandonou a sua missão. Em nenhum momento, Cristo agiu de forma desleal ao seu Pai. Pelo contrário, ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. E isto era a inspiração do apóstolo Paulo para resistir a toda e qualquer experiência que tentasse enfraquecer o seu amor e a sua lealdade a Cristo. Não vale a pena abandonar os caminhos do Senhor. Não vale a pena abandonar a igreja. Não vale a pena abandonar a nossa Bíblia. Não vale a pena deixar de falar com o Senhor. Não vale a pena nos misturar com a sociedade pagã e idólatra e passarmos a agir como se fosse deste mundo, quando nós não somos deste mundo. Não vale a pena. Infelizmente, este é um ensino fácil de entender, mas difícil de viver, pois somos mais propensos a agir confiantes mais em nós mesmos do que a Cristo, decidindo, por exemplo, tomando decisões sem consultar a sabedoria divina, sem orar, sem ouvir conselhos. Subestimamos a nossa santificação a uma agenda secundária, como se fosse uma agenda de radicais, de fanáticos. Nem sequer consideramos a vida eterna, muitas vezes, em nossas experiências terrenas. Paulo sabia que só Jesus era a sua força e que seus próprios esforços seriam irremediavelmente inúteis, sem a poderosa provisão do Senhor em sua vida. Por isso, ele direciona a sua expectativa no Senhor, porque ele sabia que o Senhor jamais falha quanto às suas promessas. Quando entendemos isso,
mantemos o foco naquilo que é eterno e concentramos todos os nossos esforços pela fé em Cristo para andarmos, como ele diz em Efésios capítulo 4, verso 1, de modo digno da vocação a que fomos chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-nos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Oremos.